Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal PAC, o canal que fala sobre projeção astral consciente. Meu nome é Luiz Fernando Santana e hoje vamos ter um bate-papo surpreendente sobre um filme que mistura romance, mistério e espiritualidade. E se fosse verdade? Esse filme foi feito em 2005 e é um dos meus filmes preferidos. Aqui no canal falamos sobre filmes, espiritualidade, projeção astral e temas que expandem a nossa consciência. E hoje vamos explorar os principais temas deste filme e a sua relação com a projeção astral. Isso logo após a nossa vinheta. Agora, para contextualizar o filme, vamos para a nossa sinopse. Ainda em luto com a morte da esposa, o arquiteto David Abbott se muda para o novo apartamento. Infelizmente, a inquilina anterior, a médica Elizabeth Mertson, entrou em um coma após um terrível acidente de carro. O espírito de Elizabeth começa a assombrar o antigo apartamento, sem memória de quem ela é, quem são os seus familiares, o que ela fazia. David, então, tenta ajudá-la a descobrir sua identidade e os dois acabam se apaixonando, ela no extrafísico e ele aqui no intrafísico. Agora, para ajudar nesse bate-papo e no entendimento desse filme, vamos chamar o nosso convidado Alexei Bueno. E aí, Alexei, fala um pouco de você, do seu canal, se apresente para o nosso público aqui do canal. Muito bem. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, né, de estar falando sobre esse tema tão interessante que a gente gosta tanto, com meu amigo Luiz Fernando. E meu canal também trata de experiências fora do corpo ou viagem astral e também espiritualidade. Então, o nome dele acabou sendo Alexei Bueno, Espiritualidade e Viagem Astral, para poder abordar essas duas temáticas. E eu tenho experiência fora do corpo desde dos 19 anos e estudei diversas linhas, né? Sou da Ordem Rosa Cruz, estudei hermetismo, yoga, espiritismo, e a gente está nessa busca, né? Espiritual E e também você já filosófica. assistiu o filme algumas vezes? O que você achou do filme? Gostei bastante do filme, assisti várias vezes, e é um filme cativante, né? Eu acho que grande parte das pessoas vão gostar, tem uma pegada romântica, né? Iremos comentar. E é um filme gostoso, né? De assistir, é muito, muito É bom. leve. Então, Alexei, vamos começar o nosso bate-papo, né? A nossa conversa. Eu selecionei algumas perguntas aqui relacionadas aos temas, aos principais temas do filme, e logo em seguida nós falaremos sobre os temas relacionados à projeção astral, tá certo? Então vamos à nossa primeira pergunta. O filme aborda a ideia de um amor que transcende a vida e a morte. Você acredita que conexões espirituais podem ultrapassar barreiras físicas? Sim, eu acredito que sim. Bom, eu tenho uma visão dualista, de certa forma. O espiritualismo nos leva a isso, né? No sentido de matéria, espírito, consciência, corpo. E eu acredito que todo sentimento, toda emoção, todo pensamento, conceitualmente já é algo que transcende a matéria, né? Então, é claro que essa é uma pergunta, assim como outras filosóficas, e provavelmente não existe só apenas uma resposta, né? É claro que a gente tem um viés espiritualista, mas é claro que transcende esse mundo tridimensional. Eu não tenho particularmente dúvidas quanto a isso, sabe? Essa questão que me lembra um livro da Zíbia Gasparetto que chama O Repórter de Outro Mundo. Numa das histórias que é apresentada no livro, conta a história de Joaquim e de Maria. Eles são imigrantes de Portugal
mudam-se para São Paulo e lá eles montam uma padaria. E lá eles têm filhos, têm uma vida é, próspera, né? De acordo com a imigração, os imigrantes, né? E no decorrer do tempo, Joaquim, com aquela super proteção que ele tinha é, para com a Maria, ele escondeu toda a situação relacionada aos filhos e a situação da padaria, que chegou um determinado tempo, não começou a prosperar tanto, começou a dar prejuízo devido a alguns problemas relacionados talvez com os filhos. Não... Aí, Joaquim morre e vai para o extrafísico, para uma comunidade é, extrafísica, e lá ele começa a trabalhar e começa a preparar uma casa para receber a esposa futuramente e os filhos. E nessa vida dele, extrafísica, foi passando e a Maria, aqui na Terra, descobriu tudo o que Joaquim escondia dela. A situação da padaria, a situação dos filhos, né? Um filho tinha problemas com jogos, outro era um boêmio, né? Tinha aqueles problemas de noite, noitada, bebida, etc. E isso contrariou muito Maria e ela teve uma vida ali muito chateada. E quando ela desencarna, ela morre, o que acontece com a Maria? Ela vai para uma situação ruim no extrafísico. E ao passar do tempo, vendo que Maria não voltou, Joaquim vai saber o que aconteceu com Maria. E aí ele descobre que a Maria foi para o umbral e a responsabilidade era dele, né? Porque ela ficou chateada, teve todo um processo, adoeceu com relação por causa dos meninos, por causa da situação, tal, e teve uma morte precoce. Tudo certo. Aí ele se propôs a acompanhar ela numa próxima reencarnação, para que ela pudesse sair daquela situação e futuramente ir para a comunidade onde ele tinha preparado todo aquele ambiente. Né? Então, só para você ver que a relação ainda continua no pós-vida, né? Aquela ternura, aquele amor, tal. E passou para uma outra vida, né? E ele, nessa outra vida, foi tipo um amparador, um mentor de Maria. Ele sempre estava ali do lado de Maria nos momentos mais difíceis. Então, ela acompanhou o nascimento, a infância, a adolescência, o primeiro namorado, o segundo namorado, né? Então, ela casou com um cara que, vamos dizer assim, ele era alcoólatra. Então, ela teve uma vida muito sofrida nessa encarnação, bem diferente da encarnação passada, onde ela foi super protegida. E nessa vida, ela começou a tomar posse, sabe, da sua vida, não aceitando mais aquela situação de submissão, né? E aí ela começou a ir para cima do marido, sabe? Ela não aceitou mais que o marido, até expulsou ela de casa, o marido de casa. Né? Então, o Joaquim, vendo aquela situação, ele falou assim: Poxa, cadê minha Maria doce? A minha Maria, que era tão recatada, olha o que ela se transformou, né? Com esses palavrões, com essas atitudes. Então, ele voltou para o extrafísico, meio chateado, e aí o amparador, né, que aconselhou ele nessa jornada de amparador, falou: Joaquim, eu vejo que você tem que seguir sua vida. A Maria, ela está evoluindo, ela está tendo um ganho evolutivo em toda essa vida que ela teve agora. E agora eu acho que é a sua hora de seguir a sua vida. E ele ficou pensativo e começou a planejar a sua próxima encarnação. Então, o que a gente pode tirar sobre isso?
né, que a nossa vida, né, essa existência, as nossas relações, elas sim, elas continuam no pós-vida, sim, e vai até para outras vidas, mas a gente não pode ter apego, né, com relação ao status quo que a gente teve numa encarnação passada, né, porque a esposa que você teve na vida passada, numa próxima vida, ela pode vir como sua mãe, como sua irmã, como um primo, como um amigo, ou talvez você nem se encontre na próxima vida. E a vida vai continuar e vai te dando condições que você evolua e tenha novos aprendizados, né? Então, essa relação sempre vai existir, né? Não é à toa que nós nascemos na família que nós estamos, que nós temos as nossas escolhas profissional, as nossas amizades, né? Se você pensar, quem é aquele cara ali que eu não tenho tanta afinidade com ele ou tenho um certo receio com ele? Será que eu já tive encontro com ele em outra vida? Ou aquela pessoa que eu tenho muita intimidade ou afinidade? Será que não foi um afeto antigo de vidas passadas? Independente de ser homem ou mulher? Então, essa relação, sim, passa de vida após vida, de intermissão a cada intermissão, né? Então, vamos para outra pergunta, né? Bom, o destino é um elemento forte no filme. Você acha que as pessoas realmente são destinadas a se encontrar? É uma questão, talvez filosofando um pouco aqui, né? A palavra destino dá a impressão de que algo está gravado, está escrito, está definido. Entraria aí até uma questão conflituosa com livre-arbítrio, né? Talvez não no sentido que a gente tenha em destino como comumente tem-se como destino, né? Como algo pré-definido e imutável, né? Talvez não desta maneira, mas por outro lado, talvez abordando aqui a questão da causa e efeito, que é uma questão também do hermetismo, né, transcendente, seja um destino desta linha de raciocínio no sentido de uma compensação, que não necessariamente vai ser algo ali exato daquela forma, né? Isso é uma coisa que a gente pode refletir, né? Porque eu acredito que a gente tem alguma liberdade, mas dentro de certos parâmetros, né? Colocando assim, talvez vamos dizer assim, uma historinha para exemplificar, né? Dentro de um trem, a gente tem a liberdade de fazer o que quiser ali no vagão, ali entre as pessoas ali, mas a gente não teria a liberdade de mudar a direção do trem que já está pré-definida na viagem, né? Então, destino tomando esses cuidados, assim, de certa forma, talvez a gente poderia dizer que sim, né? Com essas ressalvas. Então, acho que em certa medida a gente pode reencontrar com algumas pessoas, mas não que seja exatamente algo que alguém ali escreveu que vai ser exatamente daquela forma. Nessa pergunta, eu lembro da cena que ele estava procurando uma casa, um apartamento para alugar. Você lembra? Que ele chegava no apartamento, nunca estava bom, né? Tinha sempre a questão do sofá, um móvel, uma estátua que falava assim, não, não é para mim, né? E ele estava quase desistindo quando ele estava na rua, aí aparece um papel, né, que bate na perna dele, aí ele pega, joga aquele papel fora, o papel vai, voa de novo, bate no peito dele, aí ele pega, joga o papel fora, de repente o papel voa de novo e bate na cara dele, e ele pega e olha o papel assim, e olha, é uma casa, um apartamento para alugar. E ele fala assim, olha, um apartamento aqui, e é bem ali,
E ele foi lá ver o apartamento, né? O que me chama a atenção, né? Que quando você está procurando alguma coisa, sempre vai aparecer uma situação, acontecer alguma situação, aparecer uma pessoa, uma notícia, um papelzinho que você encontra na rua ou no supermercado, te dando a informação que você precisa, né? Eu lembro isso quando aconteceu que eu estava estudando algum tempo atrás, o Conscienciograma em Grupo. O Conscienciograma é um livro da Conscienciologia que tem umas perguntas lá para você responder, né? Então, a gente estudava uma pergunta por semana, né? E a gente aprofundava naquela pergunta. E quando mais eu aprofundava naquela pergunta durante a semana, mais informações vinham, né? Era um artigo, era um filme, sabe? Era um vídeo relacionado àquela questão que era para minha evolução, para o meu autoconhecimento. Então, essa questão do destino sempre, assim, eu vejo que tem uma forcinha, não sei se é do acaso, se é dos amparadores, ou faz parte da nossa programação, né? Mas acontece essas coincidências nas nossas vidas que nos leva a tomar determinadas decisões. Mas para isso você tem que estar procurando, você tem que estar atento, você tem que estar atento a cada momento, né? E isso é difícil para nossa condição, né? Porque a gente fica meio voando na nossa vida, né? Não sabendo para onde que vai, não tendo muito objetivo claro. Mas quando você coloca um objetivo claro, as situações acontecem, né? Então vamos à nossa terceira pergunta. No começo do filme, Elizabeth é uma pessoa muito focada no trabalho. Você acredita que o excesso de dedicação a algo pode impedir de vivermos plenamente? Olha, eu acho que a maioria das pessoas que teve essa vivência, né, de acaba sendo realmente um impedimento, né? Porque é claro que a gente tem que se dedicar às coisas da vida física, até porque elas são importantes para a nossa própria subsistência, para nossa própria evolução, através do estudo, né? Mas isso é uma pergunta bem filosófica, porque o que é viver, né? Será que é só trabalhar, estudar e ter filhos? Ou teria algo além disso, né? Então, eu acho que realmente a gente deve buscar esse algo além. E esse é o grande desafio para todos nós que estamos aqui no plano físico, é conseguir o equilíbrio entre o que está entre a nossa subsistência, né, o que está aqui na matéria, porque estamos seres materiais, e essa questão do viver pleno, né, do viver algo no sentido que transcendente a essa vida apenas material, e talvez aí a gente pode colocar o termo espiritual, né, buscar algo que traga um alimento espiritual, uma consciência, que não seja apenas essa matéria aqui nessa essa vivência material. Então, eu acho que realmente o excesso, acho que todo excesso é prejudicial, né? Tanto no sentido da metafísica, né? Se a gente vê uma pessoa que vive apenas nas nuvens, né? Acaba perdendo o foco aqui do momento dela, que é essa encarnação atual, e aquela pessoa totalmente aterrada também acaba tendo uma vida que busca apenas ganho, apenas né, algo material, e talvez até prejudicando outras pessoas, porque aí ela não vai ter essa noção do transcendente, então é tudo egóico, né? Já que ela não acredita em nada além disso.
Então, esses dois polos, esses dois extremos são prejudiciais e cabe a nós buscarmos sempre o equilíbrio. Eu penso mais ou menos nessa linha, um pouco mais assim, nesse sentido. Né? Então, essa questão da Elizabeth, no início do filme, essa determinação com o trabalho, com o foco excessivo nas atividades da vida física, né, do cotidiano, ela não tinha vida praticamente, a vida era o trabalho, né? Ela não tinha relacionamento, ela não tinha, ela estava trabalhando 26 horas direto. E até quando as amigas, depois que ela estava em coma, e o David foi lá saber da Elizabeth, aí as enfermeiras ficaram até surpresas, né? E até um pouco aliviada por saber que Elizabeth teve a oportunidade de conhecer alguém, porque a vida que ela tinha era uma vida muito triste, né? Então, é isso, né? A questão da motivação, do trabalho e do lazer faz parte da nossa vida, mas a gente tem que ter um equilíbrio em tudo, né? Eu vejo que tem pessoas correndo tanto, sabe? Que as pessoas super aceleradas, né? E aí você começa a observar, né? Nosso olhar assim mais analítico, né? Aonde que essa pessoa quer chegar correndo tanto, né? O que ela está passando por cima dessa situação, né? Da vida, dos familiares, dos amigos, né? Está passando por cima de tudo. E onde que ela quer chegar com isso? Né? O tempo vai passar, ela vai olhar para trás, o tempo passou e ela dedicou a vida no quê? Em algo efêmero, porque passou, acabou, aquela vitalidade, aquela energia toda acabou, e o que restou para ela? Nem lembranças positivas, nem momentos alegres, né? Porque essa aflição de ficar só correndo, 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 é muito difícil, né? Mas para isso a gente tem que ter lucidez, né, cara? A gente tem que ter lucidez, saber qual que é o nosso propósito de vida. As pessoas não param. Para assim, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Quem é essa pessoa que está do meu lado? Né? Quem é essa pessoa aqui que está conversando comigo? Para sentir a pessoa. Sentir assim, sentir a pessoa, a energia da pessoa, a intencionalidade da pessoa, sentir o ambiente, sabe? As pessoas é, fazem muitas coisas, mas no fritar dos ovos, nada vai levar para lugar nenhum, porque ela nem lembra. Né? A pessoa vai trabalhar, né? Ela pega o carro, ela nem sabe qual o caminho que ela tomou, tão automatizada que ela está. Então a gente tem que tomar cuidado. Nesse quesito aí, o filme é bem interessante para a gente abordar essa situação, né? Do propósito de vida de cada um da gente, né? Sim. Sabe que, por exemplo, Sêneca refletiu bastante sobre isso e tem um livro sobre a brevidade da vida, que ele comenta lá que todo mundo reclama que a vida é rápida, que passa no estalar de dedos, que não dá para aproveitar nada, né? E fala, não, a vida tem o tempo perfeito para a gente evoluir, estudar, trabalhar, aproveitar. O que acontece é que a gente desperdiça muito, muita futilidade. Imagina, isso anos antes de Cristo, milhares de anos, mais de 1000 anos para trás, imagina hoje, então, né, ainda cabendo a mesma reflexão, ainda mais ainda por conta das informações que a gente tem da informática, né? E quando eu faço essa análise, o Alexei, né, não é criticando as pessoas, o estilo de vida das pessoas. Não, pelo contrário, estou falando para mim também, né? Porque quantas vezes eu já me peguei assim, ó, só passando o dedinho assim no TikTok ou no Instagram, sabe, passando, ou no shorts do YouTube. E quando eu vejo, já passou uma hora. Cara, aquela hora não vai voltar mais, sabe? Essa hora eu podia ter dedicado e fazer alguma coisa, sabe? Conversando com a minha esposa, dando atenção para os meus filhos,
sabe? Ou cuidar de uma planta, do jardim lá de casa. Não, tô ali, não vai passar mais. Então, essa crítica é para mim também, porque muitas vezes a gente perde a lucidez, perde a noção de tempo. E o tempo que a gente perde, Alexei, não volta mais, cara. Tem até uma conversa que eu estava tendo, até como dentista, né? De uma frase que eu tinha ouvi falar, sabe? Que é assim, quanto tempo, quantos anos você tem? Aí a pessoa fala assim, eu tenho 50, 60, 70. Mas aí a pessoa fala assim, não, esse tempo é o que você já viveu. Quanto tempo você tem? 5 anos? 10 anos? Um ano? Um mês? Uma semana? A gente não sabe, né? E a gente está desperdiçando tempo, sabe? Então, é sério essa questão para a gente pensar com mais profundidade mesmo, né? Então, vamos para a nossa outra pergunta, senão o tempo, né? A gente fica aqui. Bom, a outra pergunta é o seguinte: David está lidando com o luto. Como você vê a importância de superar perdas e seguir em frente na vida? Pois é, né? Eu penso que o luto é uma questão que todos nós vamos passar em vários momentos da nossa existência, né? E não é porque nós somos espiritualistas que estamos imune a isso, né? Não, o espiritualista não vai ter esse problema. Acho que todo mundo passa por isso, por mais espiritualista que seja, porque existe. Todo mundo tem apego, ninguém aqui transcendeu a existência, ninguém é anjo, né? Vou colocar aqui falando o termo que vem na cabeça. Todos nós estamos aprendendo, então acho que tem que ter o respeito nesse sentido, que o luto é algo que eu acho que todo mundo vai ter o seu momento de vivenciar. O problema ocorre quando a pessoa se apega ao luto e deixa de viver por conta disso. É aquela questão dos extremos, né? Eu acho que tudo tem que ser dosado e aí que a espiritualidade vem nos auxiliar bastante, né? Porque eu acho que quando a gente reflete, vivencia questões sobre a vida após a morte, isso eu imagino que quem não tem esse tipo de experiência, de conhecimento, como é que é bem mais difícil, né? Essa questão da morte, do luto. Então eu penso que todo mundo devia buscar a espiritualidade, né? Porque auxilia em vários campos da existência, em vários dramas que todo mundo passa e acaba sendo algo muito importante. Então eu penso dessa maneira, né? A questão do luto. É, O que você acha? nessa questão aí, não tem muito o que acrescentar na sua fala, né? Mas tem uma questão aí que do luto que eu acho que a gente pode minimizar essa situação muito na questão de da gente aproveitar mais o tempo da gente com que a gente ama, sabe? Aproveitar o tempo com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos irmãos, né, com a nossa esposa, com nossos filhos, né? Por quê? É, aquele momento, né, que você está, não perdeu a oportunidade de falar o tanto que aquela pessoa, né, é importante para você, ou foi importante para você, ou está sendo importante para você, né, o tanto que você ama essa pessoa, né? Então, essa demonstração de afeto fica bem mais resolvido, né, quando você aproveita a presença da pessoa, né, quando está na sua frente. Porque depois que a pessoa se vai, cara, não adianta chorar, sabe? Você vai ficar ali pensando, nossa, eu podia ter feito tanto, eu poderia ter aproveitado mais, ter falado mais, e agora se foi. E aí, o que restou? Lembranças. E muitas vezes essas lembranças
não é tão positivas assim, porque conflitos, é, coisas pequenas, né, que a gente valoriza, que no final das contas não tem relevância nenhuma na sua vida ou na vida da pessoa, sabe? São palavras malditas, mal faladas, né? Situações desnecessárias que você se coloca e depois pode causar ressentimento, remorso, né? Então, a gente tem que aproveitar melhor o nosso tempo, né? A gente minimizando essa situação vai melhorar muito essa situação do luto, sabe? E saber que tudo passa. Então, eu não sei se é o caso do David, né? Mas essa situação do luto mexeu tão forte com ele que ele nem não conseguia falar sobre a situação dele e da esposa, né? Mas surgiu um novo amor e vida que segue, né? Vida que segue. Bom, então vamos para o último tema principal do filme que eu anotei aqui. O filme também fala sobre segundas chances. Você acha que a vida sempre dá novas oportunidades para recomeçar? Pois é, né? Pegando um pouquinho da filosofia, porque acaba sendo perguntas bem filosóficas, né? Tem aqueles que imaginam que a vida, como Nietzsche, né? Tudo é um caos, né? Tudo é uma loucura, você não tem como esperar nada, né? As coisas acontecem e você cai no seu colo aquela situação. Mas eu penso que, do ponto de vista espiritualista, que é o meu ponto principal aqui, né? E penso assim mesmo, realmente, a gente não tem uma cognição que possa compreender os bastidores da vida, né? A gente não consegue perceber tudo que está ocorrendo do ponto de vista sutil, transcendente, energético, espiritual mesmo, né? Então, esse aparente niilismo, né, que a gente tem aí, alguns pensadores pensam dessa forma, e eu respeito, né, que acaba sendo uma maneira meio que materialista, eu penso que é uma visão justamente estreita no sentido de não considerar o transcendente. Se a gente pensar na lei da causa e efeito, eu acho que as oportunidades elas vão surgir dentro da medida da necessidade delas aparecerem, né? Então eu penso que sim, eu acho que temos muitos exemplos, né, de pessoas que não conseguiram fazer determinada faculdade quando jovem, depois de aposentar, depois de determinado momento da vida, reencontrou alguma possibilidade, conseguiu estudar aquilo que ela não teve tempo ou não tinha dinheiro. Então, acho que a vida tem muitas possibilidades e as coisas vão girando justamente para acontecer, né? Por isso que a gente está aqui, né, encarnado. Acho que é para ter esses momentos. Agora cabe a nós aproveitar os momentos e as oportunidades, não deixar passar, porque a gente não sabe quando vai vir outra, né? Então é essa coisa do sentido do agora, né? Saber aproveitar aquilo que a vida oferece para não precisar aí, talvez até esperar outra encarnação, outro momento, né? Viver o momento presente sempre aproveitando do melhor possível. E não sempre, não daquela forma de projetar também sempre para o futuro, né? Aproveita o momento, né? Focar no tempo presente, eu acho que essa é uma técnica tão falada no mindfulness, né? Na yoga, na meditação, ficar sempre focado para aproveitar realmente o que a vida nos proporciona aqui do ponto de vista da materialidade no momento da encarnação, né? Mais ou menos É. por aí. Bom, nesse ponto aí, Alexei, eu vejo que enquanto há vida, há esperança, né? E eu me lembro daquela frase do Rock Balboa, quando ele está conversando com o filho dele, né? Falando assim, não importa o quanto que a vida te bata, né? E nesse mundo não vai ter ninguém
e nada que vai bater tão forte e tão doído quanto a vida. E ela vai te jogar no chão e vai te pisar em cima, né? Mas não importa o quanto que você caia, o importante é a disposição que você vai ter de levantar e partir para cima, sabe? Então, essa é a esperança que a gente tem, sabe? E a gente não adianta ficar lamentando a cada tombo que a gente leva, a cada situação que a gente passe desagradável, né? Então você tem que ter a disposição de levantar e continuar andando, porque é isso, a vida sempre vai dar oportunidade de você andar e caminhar, mas isso depender de você. Não adianta ficar chorando, não adianta ficar lamentando, sabe? Então, o Rock Balboa, nessa situação, ele virou um sábio, né? Ele virou um sábio. E é muito interessante essa frase dele, né, com relação à disposição que a gente tem que partir para cima e ir, porque isso que diferencia o vencedor do perdedor, né? E nós nascemos é para vencer e não para perder, né? Mas isso depende de cada um de nós, da nossa disposição, da nossa energia, da nossa capacidade de ir para frente. E realmente não adianta a gente ficar lamentando, né? Porque se você desistir, você vai desistir, vai morrer, vai para o extrafísico e vai renascer e vai passar pelas mesmas situações, ou até mais complicadas ainda, né? Então, o que eu vejo, o Alexei, que a gente tem que buscar a cada momento da nossa vida estar lúcido, tá? Estar com uma boa energia, sabe? Estar disposto a fazer algo útil para você, para as pessoas que te cercam, sabe? Deixar um legado positivo na sua vida, tá? E uma das ferramentas principais que a gente tem é a projeção da consciência, né? Que vai ser o tema agora que a gente vai falar nessa parte final do nosso bate-papo aqui, né? Que é o filme relacionado com os fenômenos da projeção da consciência, né? Então vamos lá para essa pergunta, para essas perguntas finais. Então vamos lá. No filme, o espírito de Elizabeth se separa do corpo, enquanto ela está em coma. Isso se assemelha à experiência da projeção astral? E aí, o que você acha, de acordo com as suas observações, com os seus estudos? Olha, em parte sim, mas eu penso que se assemelha muito mais a uma EQM, né? Pelo que a gente observa no filme, pela questão que ocorreu a saída do corpo, né? Que não foi algo que ela deitou, fez alguma técnica, já sabendo do que se trata o fenômeno. Então a coisa aconteceu com ela lá, coitada, de uma maneira que ela não estava nem esperando, caiu de paraquedas ali, o que está acontecendo? Estou atravessando parede, as pessoas não estão me vendo. Então é mais a questão da EQM, né? Que é a experiência fora do corpo, que acontece justamente por um problema de saúde, né? Então é nesse sentido. Mas os dois fenômenos em alguns momentos se cruzam, né? Porque quando a gente sai do corpo nessa, vamos dizer assim, essa densidade mais próxima aqui, a gente acaba vendo, né? O apartamento aqui, né, meu corpo físico ali. Então, em algumas coisas acabam se aproximando, mas se a gente for ver tecnicamente mesmo, acaba sendo descrições diferentes, né? O que você acha, Luiz? Bom, a situação da Elizabeth, quando em coma, sem sombra de dúvida, ela está tendo uma experiência fora do corpo, uma experiência extrafísica. Isso aí é indiscutível, né?
A questão da Elizabeth, né, quando você falou que ela teve uma EQM, é bom a gente lembrar que as EQMs, uma das características dessa experiência de quase morte é essa saída fora do corpo. A pessoa sai e lembra de situações que ela passou durante que ela estava em coma, ou estava desacordada, ou estava em morte cerebral. Não é o caso dela, mas ela estava, né, em coma. Agora, a questão que a gente tem que pensar da Elizabeth é o nível de lucidez dela, né? Que ela estava num nível de lucidez muito baixo, né? Então, ela estava, se a gente for pensar assim numa porcentagem, questão de 30% de nível de lucidez, né? A única obsessão dela era o apartamento. Ela não tinha lembrança do nome dela, dos familiares dela, não sabia o que ela fazia, entendeu? Então, era muito baixa. E uma das características das pessoas, principalmente dos iniciantes, que estão começando a estudar, começando a despertar para a projetabilidade consciente, é essa questão da pessoa não identificar a situação dela na vida física e na vida extrafísica. Elas não se dão conta que estão projetadas, né? Então, elas têm a experiência extrafísica, até encontra com o ente querido, até tem uma experiência bem interessante, mas ela não se dá conta que ela está fora do corpo, que não é na vida física que ela está tendo aquela experiência. Ela só vai se dar conta quando ela acordar, despertar. E quando ela despertar, o que vai acontecer? Ela vai relacionar aquela experiência projetiva como se fosse um sonho. Então, a gente não foi educado a ter experiências projetivas lúcidas, né? Quando a gente era pequeno, a gente tinha a sensação, a, a ordem, né? Vai dormir, para de mexer a paciência, vai dormir com os anjos, vai sonhar com Deus, etc, etc, etc. Mas nunca ter uma experiência projetiva, né? E até dando spoiler, né, que eu estava meio desaparecido aqui do canal, é que eu estou num trabalho, né, de paralelo, que eu estou fazendo algumas atividades, né, estou construindo um site, e isso me dá trabalho, porque eu não sou da área, e eu estou fazendo sozinho, né? Então, nesse site eu vou colocar e-books infantil, né, para que os pais tenham a oportunidade de educar os seus filhos para a espiritualidade, para as projeções da consciência, né? Então, aguardem que brevemente o site vai entrar no ar, e vocês vão poder adquirir e-books infantis, e-books mais avançados, falando sobre bioenergia, sobre projeção, sobre N assuntos relacionados à projetabilidade. E a ideia desses e-books infantis, principalmente, é despertar a criança para essa realidade extrafísica, né? Porque é muito comum que crianças tenham mais facilidades de rememorar essas lembranças extrafísicas, elas têm mais sensibilidades parapsíquicas. Então, a projeção consciente é isso aí, né? No caso da Elizabeth, ela estava com nível de consciência muito baixo, né? Inclusive o termo projeção astral, a palavra astral, que vem de luminoso, nos remete ao plano espiritual, que não teria nada a ver com a materialidade que ela estava vivenciando, que era mais aqui relacionado ao plano físico, né? Então, se a gente for bem categórico, ela teve mais uma experiência fora do corpo do que uma
uma projeção astral propriamente dita, né? Então a gente entra, cada vez que a gente vai sendo mais técnico, a gente vai diferenciando mais os fenômenos, né? Porque a projeção astral seria um fenômeno diferente dessa experiência fora do corpo, né, etérica, vamos colocar Então, assim. essa questão da projeção astral a gente utiliza justamente porque é um termo mais popular, né, que as pessoas usam mais, mas o correto seria falar projeção da consciência, né? A gente projeta a consciência para fora do corpo físico, né? E dependendo do veículo que a gente está, ou mais denso ou mais sutilizado, essa experiência costuma ficar mais complexas, né? Por que que eu falo? Porque assim, quanto mais sutil você está, por exemplo, você está numa sutilidade tão grande, numa dimensão tão elevada, que aquelas informações que você tem ou traz para o seu cérebro físico, essas informações não têm sinapses para entender o que aconteceu no extrafísico. Viu? Agora, essas projeções mais densas, né, onde que a pessoa está com muita densidade, isso quer dizer que quanto mais densa a pessoa está, mais lastreada de energia, menos lucidez ela está também. Tá? Então, é muito comum amparadores extrafísicos pegarem a gente, quando está com muita energia, levar para ambientes extrafísicos onde aconteceu um acidente, um hospital, ou até em situações onde que a gente não vai lembrar mesmo, porque conscientemente a gente não teria capacidade de suportar tal cena. Então ele pega, leva a gente, pega a energia da gente para fazer a assistência necessária, tá? Essas energias, essa projeção da Elizabeth, que é uma projeção que nós chamamos projeção troposférica, é uma projeção muito comum, onde a pessoa se projeta e fica nessa dimensão mesmo. Ela vai para o local de trabalho dela, ela vai para a escola, ela vai para a praça, ela vai para a casa do vizinho, para a casa da sogra, para a casa da avó, entendeu? Mas nessa dimensão. Essas projeções costumam ser mais fáceis de ser rememoradas, porque está numa sintonia muito próxima da nossa faixa cerebral, entendeu? Então, é muito relativo essa questão da projetabilidade nossa, né? Quanto mais denso a gente está, é questão que a gente está com menos lucidez. Quando a gente está muito sutil, a gente está super lúcido, essa lucidez vai impedir que a gente traga essas informações muito fidedignas para o cérebro, porque a gente não tem sinapses avançadas para as informações que a gente absorveu naquela comunidade extrafísica muito avançada. Né? Agora, essas projeções troposféricas são mais fáceis de ser rememoradas. Mas só para a gente deixar bem claro que tudo são projeções, tá? Até mesmo a esterilização da energia, né? Que você vai no centro espírita, ou vai no Jorei, ou recebe um passe energético, aquilo é uma projeção. É uma projeção energética. É a projeção mais fácil que a gente tem de fazer, que é você projetar suas energias para uma pessoa, tá? Mas tudo é projeção. Tá? Agora, essa questão de projeção astral é algo muito popular que cria essas dificuldades de entendimento que a gente tem do que é isso, do que é aquilo, se é sonho, se não é sonho, entendeu? Então é por aí. A nossa próxima pergunta é relacionada a Elizabeth também, né? Ela continua consciente e tentando interagir no mundo físico. Isso pode acontecer em uma viagem astral real? Eu acho, com certeza, essa interação, pessoa, principalmente que não conhece, né, a experiência, até nós mesmos, em alguns momentos, a gente
dependendo da lucidez, você interage ali pensando que está até mesmo no plano físico. Então é uma coisa bem comum tentar acender a lâmpada fora do corpo, né? Isso daí acontece, vira e mexe. É o que aconteceu acender, com ela, né? cadê a luz? Então É o que acontece aconteceu com com a ela. gente, imagina, né? No exemplo dela, que realmente deve ocorrer com muitas pessoas. Se acontece com a gente, é muito comum. É condicionamento, né? A gente tem muitos condicionamentos físicos mesmo, por estar encarnado, então é difícil. A lucidez realmente é uma coisa que pega aí, né? A lucidez começa aqui no físico, né? Qual que é o nosso nível de lucidez aqui no Isso, físico? Né? Quantas vezes você... Onde que eu pus a chave? É. Onde que eu pus o óculos? Onde que eu pus isso? A lucidez começa aqui. A gente tem que pensar com relação à pergunta que ela está consciente. Não, ela não está consciente da realidade dela, como a gente falou agora mesmo, né? A gente já debateu esse assunto, né? Já conversou sobre esse assunto. Ela está semiconsciente, né? Porque dentro da projetabilidade, da projeção, né? A gente tem 3 níveis de projetabilidade: a inconsciente, a semiconsciente e a consciente. E dentro desse níveis de lucidez, né, também tem escalas, né? Na escala inconsciente, você pode estar inconsciente dormindo em cima do corpo, na posição que a gente chama de paracomatosa. Você dorme, aí o seu corpo extrafísico, né, ele fica flutuando, dormindo em cima do seu corpo físico, né? Então, numa posição de beliche. Você está ali dormindo, mas está dormindo, e aí? A sua mente, está acontecendo o que ali dentro? Talvez você está sonhando, criando imagens dentro da sua cabeça. Tá? Você pode estar fora do seu corpo, olhando para o nada, fora do corpo, e criando realidades extrafísicas, oníricas. É uma projeção inconsciente. Você está completamente imerso no seu campo energético, vendo realidades, formas, pensamentos que estão na sua psicosfera. É uma projeção inconsciente. Agora, a projeção semiconsciente, você sai, anda, sabe, interage com outras consciências projetadas ou desencarnadas, mas você não tem a lucidez para identificar que você está numa projeção fora do corpo, numa projeção dita astral, né? Numa experiência projetiva, numa experiência fora do corpo. Você não identifica, você vai só identificar depois. Poxa, eu estava projetado e não dei conta disso. E agora a projeção lúcida é aquela que você tem plena consciência que está projetado. Você sabe que o seu corpo está lá, você está tendo uma atividade fora do corpo e você está lúcido para aquela realidade. Que não é o caso da nossa protagonista, a Elizabeth. Então, você quer complementar ou podemos passar para outra? Podemos, né? Então vamos lá. O que diferencia uma experiência de projeção astral e um sonho comum? Pois é, né? Eu costumo sempre comentar que quem teve uma experiência fora do corpo, legítima, não vai confundir com sonho, porque sonhar todo mundo, né? A pessoa já sonhou bastante. Agora, o que se destaca é a experiência fora do corpo. Aí realmente vai ser difícil ela falar que foi um simples sonho, né? Então, eu acho que a principal, um termo que eu tenho utilizado, copiando um pouquinho do Luiz Roberto Matos, né, que é também um grande projetor, pesquisador e espiritualista, é a sensação de, ele fala assim, a sensação de
de realidade, que é a mesma que estamos tendo agora, né? Só que às vezes até maior, né? Fora do corpo. Algumas experiências que a gente tem até supera essa sensação de realidade agora, de que nós não estamos, vamos dizer assim, hipnotizados, vamos dizer, numa Matrix, porque a gente sabe que estamos agora falando aqui através de um computador, né? A própria lucidez, né? Essa é a condição, acho que existem outros fatores diversos. O Valdo Vieira tem uma página inteira, né, de 20, não lembro quantos lá. Isso é projeção, isso é sonho. Acho que ele fez assim para acabar com esse dilema, né? Ele discriminou certinho. Mas eu acho que a primeira coisa que se destaca comigo é essa sensação de realidade, que eu não tenho no sonho. Além de outros, a questão de passagem do tempo, de porção de coisa, né? Mas, assim, essa realidade, essa sensação de estar ali vivenciando, né? É uma coisa que diferencia totalmente do sonho, que é totalmente embaçado, né? Desfocado, sem lógica nenhuma, né? Sem nenhum... totalmente atemporal e totalmente, assim, aleatório, né? Acho que Freud descreveu muito bem essa questão naquele livro dele, Interpretação de Sonhos, as várias possibilidades. Eu estou lendo devagarinho, porque ele é bem, bem grosso, mas eu falo, poxa, ele discriminou exatamente o que é o sonho aqui, e não que a gente deva, vamos dizer assim, por ser dessa maneira, desprezá-lo, né? Como a própria psicanálise resgatou, há muitos conteúdos psíquicos que podem nos auxiliar de uma maneira terapêutica e tem um viés muito bacana de autoconhecimento, né? Mas não se compara no nosso estudo aqui as experiências fora do corpo do ponto de vista da transcendência. É isso que eu penso. Então, essa questão do sonho e de projeção da consciência é algo muito que causa muita confusão, né? A princípio, a princípio, as literaturas falam que o sonho acontece no cérebro físico, né? E a projeção se passa fora do cérebro físico. Esse é um ponto, tá? Mas na minha interpretação, você pode estar projetado e também sonhar, como eu disse nas projeções inconscientes ou semiconscientes, né? Que você está fora do corpo e você começa a criar formas, pensamentos, né? Você começa a modificar o ambiente extrafísico com as suas energias. Você cria um sonho extrafísico. Você cria sonhos no extrafísico. Tá? Agora, o que pode acontecer também dentro da realidade entre projeção e sonho é quando você tem uma experiência projetiva, você tem uma experiência fora do corpo, e quando você traz essa informação para o corpo, para o cérebro físico, o seu cérebro físico começa a modificar aquelas lembranças do extrafísico para dar sentido àquelas informações. Tá? Isso é uma possibilidade também, porque causa lacuna, né, de entendimento. Tem certas situações no extrafísico que não acontece aqui no corpo físico. Então, o cérebro não tem sinapses para interpretar aquela situação. Então, ele cria uma imagem para dar sentido àquela lembrança. É um sonho. A outra questão que a gente pode pensar sobre diferenciar uma projeção de um sonho é que, por exemplo, você no cérebro físico não tem sinapses de que você está voando. Então, o seu cérebro nunca vai lembrar de uma situação que você está voando, porque não tem sinapse. Agora, quando você lembra que você está voando, quer dizer que aquela lembrança é uma projeção consciente. Concorda comigo? Porque você não tem sinapse de que você voa. Logo, aquela lembrança é de uma projeção da consciência. Tá? Então, são situações que mostram
que você está projetado. Outra situação, essa questão do sonho é como se você estivesse alucinando, né, no extrafísico. Né? Você não tem pessoas que alucinam no físico, tá com muita fome, muita sede, e ela não alucina que está bebendo água, que está comendo alguma coisa, que está vendo alguma coisa. E isso pode acontecer também numa projeção da consciência, onde o seu nível de lucidez está baixo e você está criando formas, pensamentos, tá certo? Então, é como você estivesse alucinando. Você que já alucinou ou que já devaneou, conta para mim no comentário aí, né, se você já teve essa experiência. Interessante, né? Então, vamos partir para outra? Então, vamos lá. Na espiritualidade, há relatos de pessoas que visitam entes queridos durante a projeção astral. Você acha que isso é possível? Não só acho, como já tive essa experiência também. Só que na minha experiência pessoal, não é que, no caso da minha avó, por parte mãe do meu pai, né? Havia desencarnado há alguns anos. Não foi que ela veio me visitar. A impressão que eu tive que eu que fui onde ela estava, porque eu estava numa colônia, vamos colocar assim, né? Ou cidade extrafísica. Então, aí eu tenho, assim, talvez uma reflexão, né? Se é mais fácil a gente atingir uma outra localidade e ter acesso mais facilmente, ou se é mais difícil eles estarem vindo, talvez até interferindo, quando não há necessidade, né, nas nossas experiências por aqui mesmo, né? Então, eu acredito que tenha nesse sentido, e principalmente nas EQM, que é o caso do filme, provavelmente, né? Que a pessoa está numa iminência de um desencarne, aí talvez seja mais comum as pessoas as consciências extrafísicas conhecidas virem auxiliar esse processo, que é difícil para todo mundo, né? Talvez aí nesse momento que é o mais comum, e não tanto nas experiências fora do corpo, não seja algo tão corriqueiro, seja mais pontual. Talvez essa seja uma diferença aí a ser colocada aí numa reflexão, numa tabulação de probabilidades, né? Pelo menos é o que eu vivenciei nesse sentido. Então, é lógico que essa possibilidade pode acontecer e acontece com grande frequência. Mas a gente tem que levar em consideração que nada é por acaso. Nada é por acaso. Porque muitas vezes o nosso estado emocional pode muito mais atrapalhar do que ajudar o seu ente querido. Tá? Então, isso aconteceu com uma colega minha, né, que era também professora de projeciologia, que ela tinha muita afinidade com o tio dela, já tinha desencarnado, e era muita saudade, né? Então, e ela queria saber como que esse tio estava. E aí, ela teve a oportunidade de ir na comunidade extrafísica que o tio estava. Só que quando ela chegou lá, ela ficou muito alterada emocionalmente, e aí os amparadores já falaram assim, não, não vai, porque nessa situação que você está, você vai mais atrapalhar do que ajudar o seu tio. Então, ela foi, não conseguiu ter o contato com o tio dela. E dentro, na playlist de entrevista aqui do canal, nós temos uma entrevista com uma colega minha de família, né, da família, que é a Andrea Bernardes, onde que ela conta o relato de, de projeções que ela teve com a mãe dela, recém-desencarnada, várias projeções. Assim que a mãe dela, antes da mãe dela desencarnar, depois, pouco tempo depois, então ela foi contando
nessa entrevista, assim, o passo a passo de todo o desenvolvimento da mãe dela no extrafísico, sabe? Foi uma das entrevistas que eu mais gostei, assim, sabe? Porque foi muito redondinha, foi muito é, assistencial, porque nesse relato com a mãe dela, ela conta, assim, cenas que ela encontrou o pai dela, que já era amparador no extrafísico, que tinha desencarnado há um bom tempo. Então, o pai dela ajudou no resgate da mãe, depois mostrou a mãe dela numa situação melhor, e no final, a mãe dela aconselhando, preocupada com a situação dos filhos, né? E ela ajudando no extrafísico crianças, sabe? Então foi assim, muito interessante. Vale a pena você ver essa essa entrevista com a Andrea Bernardi chamado Projeções Familiares. É muito interessante mesmo, tá? E também tem uma experiência que eu tive com uma aluna que ela é médica, né? E ela é palestrante em centro espírita. E ela voltou para a linha kardecista devido ao falecimento de um filho que morreu com um acidente, né, jovem. E ela sempre procurou informações desse filho, por através de psicografia, por mensagens de médiuns e tal, e nada de informações desse filho. E ela frequentava esse centro, né, como palestrante e professora também de crianças. Então, no curso, nós temos uma parte do curso que são as práticas projetivas, em onde que nós damos técnicas projetivas para os alunos para que eles possam treinar em casa. E essa médica, ela pegou, levou para casa e pegou uma atividade que ela não tinha muito afinidade, porque era o despertar do sonho. E ela tinha dificuldade de dormir, né? E ela demorava muito para dormir, tinha que cronometrar para ela lembrar do sonho, para depois anotar. Então ela tentou várias vezes, tentou uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e o interessante, que é bom a gente lembrar, que foi a perseverança dela. Não é porque ela fez uma vez e não deu certo, ela não vai fazer mais. Ela continuou fazendo durante a semana. Numa dessas experiências, ela contando, ela relatando em sala de aula, ela chegou até a ficar emocionada, né? Porque ela ela se viu fora do corpo e ela imediatamente ela apareceu numa comunidade extrafísica onde o filho dela estava e começou a conversar com ela. E o filho dela conversou com ela sobre o motivo dele ter tido uma morte precoce, que isso fazia parte da programação existencial dele e que ele naquela comunidade ele estava atuando assistencialmente com o resgate de outras pessoas, né, recém desencarnadas. Então ele estava tendo uma vida muito produtiva naquela comunidade extrafísica, né? E que ela, para não se preocupar, que sempre ele sentia as orações dela para ele. E aquelas energias chegavam até ele, né? E que ele sempre, quando podia, estava do lado dela. Então ela falou isso assim, nitidamente emocionada, né? E grata por ter tido aquela sensação. Porque é o seguinte, uma coisa é você receber uma psicografia, você receber uma informação de um médium. Outra é você ir e ter a experiência, entendeu? Então são coisas completamente diferentes e muito mais ricas, né? Então, essa esses relatos de visitar entes queridos é farto
nos relatos projetivos que a gente tem na internet ou em livros que a gente pega para ler. Então, vamos passar para a nossa pergunta final? O filme tem um tom romântico e fantasioso, mas existem relatos reais de pessoas que passaram por algo semelhante? É Que, claro que a gente estamos falando de Hollywood, né? Eu não sei, nesse caso, diferente do filme Amor Além da Vida, o autor pesquisou muitos livros espiritualistas para criar aquele filme, sabe? Inclusive livros da Sociedade Teosófica, porque o Amor Além da Vida, já falando um pouquinho, mas ele é baseado num livro de mesmo nome. Eu acabei comprando o livro e eu vi as referências do livro, que foram um monte de outros livros. Então, é uma coisa que foi meio que planejada, né? Aí, nesse caso, eu não sei, eu não cheguei a me aprofundar na história de como é que o autor produziu esse filme, se foi com base em outro livro, com a experiência de alguém, mas é claro que, independente disso, tem as fantasias que são naturais, né? O romance, toda coisa que, para prender o telespectador, né? Mas eu penso que muitas pessoas em coma tiveram, inclusive na época do Covid, né? Tiveram experiências fora do corpo, assisti em outros, em alguns canais, pessoas relatando experiências incríveis em coma, né? Então é uma possibilidade de saída fora do corpo, né? O coma proporciona isso, por um viés aí de problema de saúde, mas ocorre. Então, de certa forma, o filme pesca essa ideia, mas é claro que tem que colocar uma base fantasiosa e romântica justamente para ficar atrativo como ficou, e foi muito assertivo essa escolha, né? Porque geralmente a gente observa nos filmes essas temáticas, como dissemos no início, sempre o terror, né? Como os outros, né? Sempre que é muito comum na nossa cultura ocidental, né? Fala de espírito, já isso é uma coisa até que traumatiza as próprias experiências fora do corpo, e foi algo que ocorreu comigo, né? Que sempre gostei muito de filme dessa área. Mas, diferentemente, esse filme foi muito assertivo nessa questão do romance, porque trouxe realmente que nem sempre é esse terror todo, né? Nem sempre é umbral, nem sempre, não é mesmo? De fato, isso pode acontecer, mas quando eu estava elaborando as perguntas, eu até lembrei de um caso, mas agora eu acho que eu estou meio cansado, né? E me fugiu da mente, não estou conseguindo lembrar, né? Mas deve ter acontecido algo semelhante, sim, mas fugiu da minha mente aqui. Então, Alexei, vamos finalizar o nosso bate-papo aqui, agradecendo a sua presença, e peço para que você deixe uma mensagem aí para o nosso público, né? Fala um pouco dos seus projetos, do seu canal. Fique à vontade aí nas suas falas finais. Talvez uma mensagem assim de cunho universalista, eclético, para que você não fique só em uma área, né? Busque não apenas esse filme, mas outros, não apenas a projeciologia, mas também outras áreas espiritualistas, não apenas o espiritismo, mas a yoga, não apenas a yoga. Tem uma visão ampla de tudo, porque essa questão é como se fosse um espelho que se quebrou e cada um tem um pedacinho, né? Então a gente tem que, para ter uma visão do todo, né, a gente tem que estudar, buscar várias áreas para poder ter uma visão de conjunto, e isso é muito bacana, porque você acaba se ampliando a sua maneira de pensar e ter as suas próprias experiências também, né? Como diz na projeciologia, buscar ter uma vivência pessoal para você poder se balizar com um contato tete a tete com o fenômeno também, que eu acho que é importante para não ficar só na teoria também, né? Então é uma série de coisas que eu sempre sugiro, assim, agora tacando tudo ao mesmo tempo também, né? Mas é coisa que a gente vai buscando, e se puder, né, colaborar com uma sugestão, eu penso nesses aspectos aí que fizeram bastante diferença na minha experiência particular, sabe? Então é isso aí, Alexei. Eu quero te agradecer pela sua participação, pela sua disposição de participar aqui desse bate-papo com o filme, sobre o filme Se Fosse Verdade. E fica aí que a gente vai bater um papo agora mesmo, tá? Depois
no encerramento aqui. Para você que ficou aqui até o final, eu peço que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, etc. Né? E se não é inscrito, se inscreva no canal. Né? Vai ser uma satisfação para a gente. Né? E até o nosso próximo encontro. E fui!